Após a estreia do anime de Berserk lá em 2016, a franquia mergulhou em um poço de desgraça. Eles tentaram baratear tanto as coisas ao ponto de ficar tão ruim que manchou até a reputação do mangá e do anime clássico de 1999. Eu mesmo nunca tinha assistido o anime de Berserk, prefiro logo passar por um mangá, já que dizem que o anime é bem ruim. Mas para esse vídeo eu me sacrifiquei e assisti todos os animes de Berserk. Eu vi todos, desde o anime clássico de 1999 até o anime mais recente que saiu lá em 2022. Os erros do anime de Berserk são quase todos da versão de 2016 e da sua segunda temporada, porque o anime clássico de 1997 é considerado quase impecável. A primeira coisa que estragou a adaptação de 2016 foi o 3D todo cagado. Usaram um 3D tão barato para os personagens e para as batalhas, enquanto o fundo era 2D. E isso ficou muito esquisito. Sério, eu nunca entendi essa decisão artística. Berserk sempre foi conhecido por ter uma atmosfera dark fantasy e muito pesada. Sério, todo capítulo que eu lia tinha alguém sendo despedaçado. Só que no anime isso ficou muito esquisito. A animação dos movimentos ficou muito travada e sem pé. As lutas do mangá eram brutais. E no anime parecia dois bonecos de plástico lutando, mano. Que porra é essa? Isso aqui pode ser facilmente confundido com gráfico do PlayStation 2. Não, tem jogo de PlayStation 2 que tem até gráficos melhores. Meu Deus, cara! Como é que isso aqui é jogável, velho? Olha o nível de detalhe, pelo amor de Deus, caraca! Kojima, o que você fez? E sem falar da espada do Guts, que sempre que ele abanava ela, ixi, lá ele. Sempre que ele abanava a espada, fazia um barulho que parecia que deixaram cair um monte de panelas no chão, mano. O anime ficou tão ruim, mas tão ruim, que o criador do mangá, Kentaro Miura, morreu de desgosto. Quer dizer, tô a brincar, ele morreu, mas não de desgosto. Ok, foi uma piada bem ruimzinha. Só pra você ter uma noção, na época que o anime tava sendo massacrado em todos os cantos do universo, o mangá ainda continuava vendendo bem. Na época o mangá tava vendendo cerca de 40 milhões de cópias, o que mostrava que já tinha um público bem engajado e consolidado. Então, era só os caras fazendo o básico. Não tinha mais tanto trabalho que eles iam fazer, era só adaptar o que já deu certo. Caras literalmente tinham a sopa pronta. Era só pegar uma colher e tomar a sopinha. Só que os caras foram tão burros que tomaram essa sopa com um garfo. Na história de Berserk nós acompanhamos o nosso jovem Guts, que é um mercenário que faz parte do bando dos Falcões. Um grupo de mercenários que lutam em guerras e são liderados por um mercenário chamado Griff, que é um cara meio andrógeno e descrito na própria obra, que é uma pessoa com uma beleza angelical. No mesmo grupo nós ainda temos a Kai, que é uma mercenária e a paixão do Guts. Ela é a principal motivação do Guts. Obviamente nós temos um montão de personagens secundários, mas eu não vou falar nenhum, nem vou dar spoiler. Se você quer saber quais são os personagens, vai ler. Se nós seguirmos a ordem cronológica, Berserk começaria no arco da Era de Ouro. Vem no primeiro capítulo desse arco, é aquela cena deplorável da árvore de cadáver. Es una mierda. Assim como qualquer protagonista de anime, Guts sofreu muito desde criança. Só que o Guts é que nem um iPhone, não adianta ter apenas o sofrimento normal. Ele teve o sofrimento Ultra Pro, Max, S23, Ultra, Plus. Guts nasceu de uma árvore de cadáver e foi encontrado por um bando de mercenários e acolhido por uma mulher chamada Cis, que andava com os mercenários e que também seria como a sua mãe. O líder dos mercenários, chamado Gambino, seria como seu pai. Só que esse cuzão com o Guts, mesmo o Guts sendo apenas uma criança, o cara tratava melhor o cão dele do que o Guts. O cão, você sabe o que tratar melhor o cão da tua casa do que você? A principal referência para o Kentaro Miura fazer esse nascimento do Guts foi o Conan, o bárbaro. Enquanto o Conan é descrito como um bebê que nasceu no campo de batalha, Guts é literalmente alguém que nasceu da morte. Nesse arco nós entendemos algumas coisas básicas da história, tipo o motivo por que o Guts sempre utiliza aquela espada gigante. Mesmo antes de ele ter a Dragon Slayer, a matadora de dragões, ele já utilizava espadas muito grandes. E é nesse arco onde nós entendemos toda a história. Quando o Guts era criança, não havia espadas do seu tamanho. E as pessoas daí, somente o Gambino, esse otário, não se importava se ele era uma criança ou não. E o cara tinha que se virar com as coisas que ele tinha. Então ele se habituou a ter espadas maiores do que ele desde criança. Depois nesse arco rola um monte de cenas, um monte de coisas horríveis. Eu não quero dar spoiler. O Guts acaba fugindo do bando de mercenários onde ele cresceu. E acaba se tornando literalmente um mercenário
mercenário vagante. Em uma das suas missões como mercenário, ele acaba tendo que enfrentar um cara gigante, coisa básica, trampo do dia a dia. E é a partir daqui que o anime clássico começa a adaptar Berserk, quer dizer, mais ou menos. Irmão mais velho do PDD. Na minha guilda só tem um louco, vão querer acusar Akatsuki. Depois vão falar que é batota, pau não se explica. Akatsuki. O anime clássico de Berserk adapta 2 arcos do mangá, o arco do espadachim negro e a Era de Ouro. Mas por algum motivo que eu ainda não entendi, eles adaptaram apenas um capítulo do arco do espadachim negro, que é aquele onde ele vai atrás do apóstolo Cobra. E eu sei, esse capítulo é muito grande, tem 90 páginas, mas vamos por partes. Eu sei que falei que o anime clássico de Berserk é quase perfeito, mas eu menti. Já podem me chamar de Judas aqui. Mas porra, vou fazer o que? Aqui é o YouTube, mano. Tem que puxar o gancho, mano. O anime clássico de Berserk comete vários erros básicos que os animes antigos adoravam cometer. Como nessa cena aqui, onde o Guts está andando na chuva e de repente a chuva para. Só que ele entra numa ponte e a chuva continua a cair. Só que do nada a chuva para. Porque os animadores lembram que a chuva não pode cair dentro de uma ponte. Esses erros de continuidade são muito comuns em animes antigos. Na cena do bar, que é a cena responsável por nos apresentar o Guts pela primeira vez. Aqui esses mercenários inúteis do apóstolo Cobra não estão incomodando um pouco, mas sim uma garota. E se pra você tem cara conhecida é porque simplesmente ela é a filha daquele monge que aparece alguns capítulos acima. Aquele cara aí que dá boleia pro gato é morto pela própria filha. Não entendi por que ele fez essa troca aqui, deixa um pouco confuso as coisas. Os mercenários ficam aí fazendo confusão. Só que o gato chega do nada, começa a meter porrada neles, mano. Porra, puta que pariu. O cara nem sabe o que tá acontecendo. Sendo que no mangá, ele ouve claramente os caras a falarem sobre o apóstolo Cobra. E uma das coisas que mais me impressionou é a vontade que eles tinham de seguir fielmente os quadros do mangá, mano. Eles realmente tentaram seguir os quadros do mangá, deixar o mais fiel possível. Só que, mano, eles censuram tudo que eles podem. Como nessa cena aqui, onde o Guts levanta a sua espada e divide esse cara em dois. No mangá, você consegue ver claramente que o cara foi fatiado em 2 partes. Só que aqui tem uma censura inteligente. Depois que o Guts corta ele em 2 partes, você vê claramente que eles nunca chegam a mostrar o corpo dele. Você vê que tem uma mesinha aí tapando o corpo dele para não mostrar que ele foi dividido em 2. Sem falar que o anime também ignora personagens muito importantes na história de Berserk, tipo o Poki. É graças a ele que o Guts continuou vivo durante muito tempo. E o anime simplesmente ignora isso. E sem falar que também, por que o anime se força a introduzir esses 2 personagens, que é o monge e a sua filha, se depois ele simplesmente vai pular para a Era de Ouro e eles nunca mais vão aparecer. Mas tirando todos esses problemas, o anime continua sendo até bom, não vou mentir, eu até gostei do anime e assisti todo ele. Mas dizer que ele é perfeito, aí já tava a tentar forçar o guião. As pessoas acabam glorificando muito esse anime pelo fato dele ser antigo, não pelo fato dele ser perfeito ou muito bom. É um anime normal, não tem nada de especial nesse anime. A animação não é tão bom assim, é uma animação mediana. Sem falar das músicas, que mano, porra, o anime é literalmente silêncio na maior parte do tempo. Parece que ele só tem 2 músicas para utilizar, que é a música da abertura e a música do encerramento. Mas mesmo assim, Berserk clássico continua sendo um clássico. E ele é o único anime de Berserk que tem a nota 8 no IMDb. Você pode ver como a nostalgia é forte. Mas esse vídeo aqui não é para falar sobre Berserk clássico, é para falar sobre Berserk. Então, bora falar sobre Berserk de 2016. No somos bandidos, somos poderosos, somos Akatsuki. Conozco no entenda, no somos buenas, temos açougue. Damos bué de medo, batemos todo até os outros choque. Por mais estranho que pareça, muitos fãs de Berserk nunca leram o mangá de Berserk e só conheceram Berserk através da internet. Então muita gente nem sabe quais são as principais diferenças do mangá e do anime de 2016. Mano, deixa eu te falar, são realmente muitas. Berserk de 2016 foi produzido pela Linden Film, o mesmo estúdio de Tokyo Ghoul. Então eles já tinham alguma experiência no mercado. Só que esse estúdio acabou por terceirizar a maior parte do trabalho para 2 estúdios. O estúdio Melipse, não sei se é assim que se diz realmente, que foi responsável pelas cenas 2D do anime, e o estúdio Gemba, responsável pela animação 3D, que é justamente a parte que todo mundo reclama. A crítica que muitos fãs fazem ao anime é que o visual 3D do anime não faz justiça ao traço detalhado do Tentado Miura. Na época que o anime de Berserk estava a ser feito, o estúdio Gemba nunca tinha participado diretamente de uma produção assim tão grande, e Berserk de 2016 foi a sua primeira participação grande. Isso explica muito a inexperiência do estúdio. Mas se você acha que a animação é a única coisa ruim desse anime, mano, deixa eu te falar, você tá completamente errado.
8. O anime começa mostrando os cavaleiros da corrente sagrada indo até ao local onde aconteceu o sacrifício. O que já é estranho, porque eles só aparecem no capítulo 119, no arco dos cavaleiros da corrente sagrada, que é dividido em 2 partes. Então os cavaleiros chegam lá e encontram uma cena ainda mais deplorável do que da árvore de cadáver. Depois o anime mostra a Silk com aquela bruxa que eu não me lembro o nome nesse momento. E é a mesma coisa que eu já falei, mano. Por que o anime se dá o trabalho de introduzir personagens, mostrar alguns personagens, se eles nem vão aparecer mais no resto dos episódios? Depois nós vamos pra cena clássica do bar, que por algum motivo os mercenários do apóstolo Cobra, que simplesmente aqui não existe, não estão incomodando a filha do monge, nem estão incomodando o Puck, mas estão incomodando simplesmente o Isidori, que pra quem não sabe, ele é tipo um aprendiz do Guts, só que ele só deve aparecer lá muito mais em frente lá no mangá, lá no arco da guerra contra aqueles mano árabes. Eles ficam lá batendo no moleque por algum motivo, e aí o Guts aparece do nada, como sempre, começa a meter porrada nos caras, porque sim, nem faz sentido isso. Simplesmente o Guts não mata ninguém, mano. Ninguém. Porra, virou o Batman, ok? E eu sinto que essa cena serviu apenas pra mostrar como o Guts é foda pra caralho. Olha como esse cara é foda, mano. Ele mete porrada em todo mundo. E simplesmente o Guts nem utiliza a espada, mano. Aquela cena icônica do Guts dividindo o cara em 2 partes aqui não existe. Pelo menos no anime clássico tinha, né? Apesar de ter sido censurado, mas tinha. Aqui nem existe. E por algum motivo esse anime distorce totalmente a cronologia de Berserk, mano. Os acontecimentos aqui não fazem lá muito sentido. Tem personagem que só deve aparecer muitos capítulos acima, aparece aqui do nada, depois desaparece, não aparece mais. Simplesmente a cronologia aqui não faz lá muito sentido. Tipo o próprio apóstolo Cobra, que simplesmente aquele não existe. Então por que os mercenários dele estão aqui? Porra, não faz sentido nenhum. Depois o Guts sai pra caçar e ele simplesmente mata um coelho e começa a cozinhar mesmo aí no meio da mata. E essa cena aqui ela é original do anime. Eu nunca vi essa cena no mangá, mano. Eu tentei procurar, mas não existe essa cena no mangá. Mas deixando pra lá, simplesmente o Puck começa a andar com o Guts, o que não faz sentido, já que o Guts dessa vez não foi lá pra salvar ele. Até que chega a parte onde o monge e a sua filha dão um olhar pro Guts. E mano, olha pra filha desse monge, mano, parece a boneca Annabelle, mano. Dá medo até. Ela não pisca em nenhum momento, mano. Inclusive aqueles mercenários do bar que o Guts não matou foram atrás do Guts, mano. Eles são mortos por uma espécie de árvore, demônio. Mano, porra, esses caras viajaram muito pra tentar fazer esse anime. Depois tem aquela cena onde os esqueletos aparecem e a filha do monge é morta. E essa cena aqui eu tenho que bater palmas. Os caras conseguiram literalmente copiar os quadros do mangá. E porra, nem é algo ruim, né? Só que quando você já distorceu toda a história, pra que copiar mais os quadros do mangá? Ninguém liga mais pra isso. Tenta fazer pelo menos algo decente, com uma história original. Depois o Guts luta contra esse esqueleto. E, mano, que porra é essa? O barulho dessa espada aqui, mano, destrói meus ouvidos completamente. Parece que tá caindo um monte de panelas no chão. E não importa o que o Guts está a atingir com essa espada, sempre faz o mesmo barulho. Parece que o Guts está a deixar cair um monte de panelas no chão, mano. Porra, isso não faz nem um pouco de sentido. Mas, depois que o Guts acaba com todos esses esqueletos, ele é parado pelos cavaleiros da Sagrada Corrente, que vieram prender ele. Por quê? Eu não faço ideia. Já que no mangá, eles querem prender o Guts, que o Guts matou um monte de crianças que eram demônios, né? Só que essa cena no anime não existe. Então por que eles querem prender o Guts? Eu não faço ideia. Eles só viram não prender o Guts. Esse anime aqui, mano, distorce totalmente a cronologia de Berserk. Sem falar que ele fica mostrando um monte de flashback de personagens que nunca vão aparecer no anime. E se você não leu o mangá ou assistiu Berserk 1997, esses personagens nem fazem sentido pra você, mano. Porque pra que mostrar esses personagens em flashback se eles nunca vão aparecer no anime e o anime nunca vai explicar quem são esses personagens? Esse anime é muito ruim. E olha aqui, e eu ainda só falei das incoerências narrativas, porque a direção desse anime é uma merda, mano. Parece que os caras fizeram um anime de qualquer jeito. Tipo nessa cena onde o Isidori tá sendo atacado por esses manos árabes e depois o Guts aparece e aí a câmera começa a virar e a se mexer de um jeito tão esquisito que até me deixou tonto. E mano, os personagens figurantes são literalmente todos iguais. É só você vê que esse mano literalmente tá em 2 lugares ao mesmo tempo. Porra, eu até entendo, né? Os caras reutilizarem alguns personagens. Só que, porra, mano, tem que ser na mesma cena. E eu sempre me perguntei por que eles decidiram misturar 3D com 2D, mano. Por que eles acharam isso? Ficou uma merda. Essas rachuras esquisitas nos modelos 3D ficou muito estranho. Não faz sentido nenhum. E a animação desse anime é ruim, mano. É muito ruim. Até os filmes stop motion, que literalmente tem stop no nome, tem mais movimentos do que isso. E mesmo essa
anime sendo uma merda, ainda teve uma segunda temporada que também foi uma merda. Olha que novidade. Até o próprio autor de Berserk disse que ficou decepcionado com esse anime. Um mangá tão bom como Berserk, que o autor gastou literalmente mais de 10 anos da sua vida para desenvolver a história e a arte, nunca recebeu um anime digno. Bem, isso é tudo que eu queria falar sobre a obra do Kentaro Miura e os animes que derivados dessa obra. Muito obrigado por você que me ouviu até aqui. Meu nome é Augusto Mizalaki e este é o meu canal. Valeu! Irmão mais velho do PDD. Na minha guilda só tem um louco, vão querer acusar a Katsuki. Depois vão falar que é batota, pau não se explica.